o fracasso nas relações amorosas é uma coisa que vem sendo observada, estudada já há bastante tempo e é conhecida de qualquer um no dia a dia, no cotidiano das relações, né? A estatística é fabulosa, observando os dados registrados em cartórios, dali se tira um número absurdo que se pode ver como que naufragam os casamentos, as relações amorosas de um modo geral. E ali ainda a gente poderia dizer que é mais ou menos a ponta do iceberg, né? Porque o que está registrado em cartório são dados oficiais, mas as relações amorosas e o sucesso ou fracasso delas não se delimita apenas aos registros de cartório, né? Muito pelo contrário, especialmente as relações que a gente poderia considerar como sendo relacionamentos experimentais não oficiais, que são os namoros, noivados, não chegam a passar, né, por esses estudos necessariamente, a não ser por observações clínicas e outras mais, mas não passa pelos registros de cartório, né? Então, e é um número absolutamente expressivo e que se pudesse ser computado, provavelmente superaria o número de divórcios, né? E por que que as relações têm essa dimensão onde o naufrágio, onde o fracasso, onde frequentemente as coisas se encaminham numa direção muito difícil, né, de ser recuperada? A gente percebe na clínica psicológica, psicanalítica, por exemplo, que quando os casais chegam a buscar uma ajuda psicoterapêutica, analítica, para poder resolver um problema de ordem de conflitos conjugais, a relação já está praticamente na fase terminal. Quase sempre, quando chega ali, a relação se encaminha para o fim e dificilmente há uma recuperação, graças ao estrago que normalmente se faz antes dessa fase. E a psicanálise ensina para a gente, né, que as nossas relações são baseadas nas relações originais, né, no nosso laboratório primeiro de relacionamento, que é o relacionamento dos nossos pais, da nossa família de origem. E que a gente então vai escolher as nossas figuras de amor futura para uma relação amorosa, conjugal que seja, baseado na experiência e na relação de pai e mãe. E é muito interessante que quando a psicanálise fala que o complexo de Édipo, no momento em que ele se comunica com o processo de castração, porque é um conjunto, é uma engrenagem, né, onde funcionam vários mecanismos dentro da gente ao mesmo tempo. A gente fala de um ou de outro isoladamente por razões didáticas apenas, é uma forma pedagógica de falar, mas é tudo funcionando ao mesmo tempo, não tem essa divisão toda. Então, a castração são as normas, as regras, as leis que são impostas, sejam elas a partir dos limites do corpo, a partir dos limites do afeto, da forma de pensar ou do pensamento, em todos os níveis existe o limite a ser colocado, né? A gente não tem, a gente tem possibilidades, mas a gente lida com limitações de todas as ordens o tempo todo. E a castração é isso, é impor para nós a limitação da realidade, seja ela social, seja ela natural, seja psicológica, seja subjetiva, seja de que ordem for. Isso, né, é o mecanismo da castração, apresentar os limites para nós. Então, um desses limites que a psicanálise coloca para a gente como sendo fundamental, que estrutura a personalidade, a alma, é a castração, que se dá ali naquela fase. Aliás, a castração se dá a vida inteira, né? Mas a castração trabalhando no período do complexo de Édipo, que é quando a criança está muito ligada à figura amorosa dos pais, a castração vai impor os limites de poder empurrar
a gente para a vida, para relacionar com o mundo. E a gente não faz isso de bom grado, a gente faz porque é obrigado, né? E aí a psicanálise vai dizer que se fosse depender da nossa vontade de criança, a gente ficaria agarrado ao pai e à mãe, né? Como figura amorosa e querendo ter essa figura por exclusividade, né? Querer ter uma relação amorosa com a mãe ou com o pai. E, claro, né, isso bate direto com a ideia de incesto, né, onde a própria castração vem justamente impor a sua lei e empurrar a pessoa para relações exteriores, externas à família, né, instalando e garantindo aí essa lei do incesto, né, onde a relação com parentes muito próximos é proibida socialmente, culturalmente. Então, graças à castração, ali no período do complexo de Édipo, que nós vamos para a vida escolher um parceiro amoroso para as nossas relações, mas verificando de onde a gente vem, né, da experiência que a gente vem de castração, a gente vem de uma experiência de frustração, né? Que se a gente não souber lidar, se a gente não tiver uma predisposição interna, uma certa maleabilidade para lidar e aceitar essa castração nessa fase, a gente vai arrastar pela vida fora um grau de frustração onde o nosso narcisismo vai manter a gente numa posição de tal forma que as nossas relações daí para frente serão provavelmente tão desastrosas, né, quanto foi o sentimento ali nessa fase em que a gente passou por uma castração necessária, porque a imposição da lei, das regras de cultura, e que a gente não aceitando muito bem, né, diga-se de passagem novamente, a experiência é de frustração, né? Então a gente sai dali do lar, dessa experiência para buscar no mundo, graças a um fracasso na relação original. E esse fracasso nos acompanha pela vida fora, de modo tal que a gente tem que lidar com a superação dele permanente, é uma reelaboração constante. Não é por acaso que a gente vê na pessoa de diversos adultos pela vida fora o quanto cada uma carrega em determinado grau a própria infância consigo mesmo, né? Mais ou menos desenvolvido. Muitas vezes o que a gente vê são adultos infantis, adulto, né, com grau de infantilidade nos comportamentos que a gente percebe o quanto isso interfere na qualidade das relações presentes e futuras, né, dessa pessoa. Tendo em vista que a gente é oriundo de uma experiência de fracasso na relação com os pais, porque a gente gostaria de ficar preso, permanente naquela situação e a gente não pode, a gente vai buscar no futuro novos relacionamentos baseados, então, nessa busca que vem desse fracasso. Eis a questão. Não seria exatamente essa a matriz do fracasso presente, das nossas relações naufragantes, das nossas relações tão frustradas e cada vez mais ampliadas em termos de insucesso da atualidade? Claro, eu estou me detendo a aspectos puramente de ordem psicológica, subjetivos, e eu não estou aqui considerando outras intervenções de ordem social, política, que eu não vou colocar nesse vídeo. Esse fica para um segundo momento, né? A moldagem do comportamento segundo a cultura. Isso aí a gente vai discutir provavelmente no próximo vídeo. Até aqui eu gostaria de colocar esse ponto para a gente poder refletir. Não será por causa desse naufrágio, dessa experiência de castração, né, não aceita, resistida pelo narcisismo, que a gente arrasta com a gente esse sentimento de ter sido fracassado no passado, e esse fracasso a gente leva e projeta nas relações futuras, impedindo que o nosso sucesso com as demais pessoas
numa relação íntima, numa relação amorosa, possa ser alguma coisa mais bem sucedida e a gente repete o fracasso? Vamos pensar na medida do possível, na medida que isso fizer sentido, a gente volta num próximo vídeo para poder falar de outras coisas. Até lá!